Amém? Pega a sua Bíblia aí comigo. Abra no livro de Colossenses, capítulo de número 4, versículos de número 7 ao 19. É o que nós vamos ler hoje. À medida que você for encontrando, eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler esse texto. Nós estamos fazendo a nossa jornada, na nossa série de Colossenses. E nós iniciamos no capítulo de número 1 e hoje vamos finalizar basicamente esse livro falando dos nossos últimos versículos aqui. Foi uma jornada muito especial e eu espero que Deus tenha falado de forma muito incrível, direcionada, de forma significativa ao seu coração. Então, hoje a gente vai encerrar esse tempo e encerrar essa série de mensagens em Colossenses. Eu quero motivar você a encher o teu coração de expectativa a respeito daquilo que Deus vai falar contigo. Colossenses capítulo de número 4, versículos de número 7 ao 19, você também pode acompanhar aqui no nosso telão. Olha o que diz a santa e amada palavra do Senhor, diz assim, versículo 7: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará, e vos envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Versículo 12: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Versículo 12: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Versículo 18 diz: a saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Até aí, pode colocar a sua Bíblia no banco, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso, onde podemos nos reunir em Tua casa, onde podemos louvá-lo, podemos declarar a Tua santidade. Obrigado, Senhor Deus, por amigos tão especiais que o Senhor nos concede e nos ajude, ó Pai, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Ó Deus, eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer e eu venho aqui hoje firmado em Tua graça, em Tua bondade, e peço para que o Senhor use a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, para compartilhar aquilo que é o Teu direcionamento para a Tua igreja, aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, nos abençoe nesse tempo e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Como é que você definiria um amigo? Pensa sobre essa palavra um minutinho. O que é um amigo para você? De repente você está com alguém que você goste muito e você poderia dizer assim, eu definiria amigo como, e fala o nome dessa pessoa, como alguém que é importante para você. De repente você definiria amigo falando o nome do seu esposo ou da sua esposa, aquela amiga, aquela companheira que te ama e que guarda a tua caminhada. No dicionário, por exemplo, a gente pode definir a palavra amigo como aquele que ama, que demonstra afeto, amizade. Uma outra definição é que há amizade, benevolência. Mas como é que você aqui, pessoalmente, define amigo? Às vezes, para a gente definir alguma coisa, é legal a gente dar um exemplo. É difícil falar sobre algo sem exemplificar e colocar isso de alguma maneira prática.
E por vezes, quando eu penso em amigo, eu gosto de exemplificar através daquela música do Toy Story. Não sei se você já assistiu aquele filme. É um filme bem legal, um filme bem interessante. E essa música ficou cravada na minha cabeça por causa dos meus filhos. Eles amam o Toy Story, a gente já assistiu centenas de vezes, o 1, 2, o 3, o 4 e até todos que existem, várias vezes. E todas as vezes que eu lembro de amigo, eu lembro daquela música do Toy Story. Toy Story é um filme que fala sobre a história de uma criança, um Andy, que no decorrer dos filmes ela vai crescendo, mas esse Andy tem uma amizade muito legal com os seus brinquedos, e esse filme também fala da amizade dos brinquedos entre eles. Quem nunca viu, né, a amizade do Buzz Lightyear com o Woody e o Bala no Alvo, e a gente vai falando, a gente vai assistindo aquele filme, e a gente vai lembrando um pouco sobre o que é amizade, e sempre quando eu penso nisso, eu lembro da música do Toy Story, que diz assim: amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça do que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Simples assim. O amigo é aquele que está junto. E na última estrofe da música ele diz: os anos vão passar, os anos vão confirmar as 3 palavras que eu proferi. Amigo, estou aqui. E essa música ficou marcada para mim num dia que eu cheguei depois do trabalho em casa, e eu encontrei o meu filho lá, deitadinho, já para dormir, com febre. E durante todo o dia ele ficou meio paradinho, meio xoxinho, meio, sabe, quando aquela criança que ela toda espoleta, que ela corre, que ela brinca, mas naquele dia que ela está doente, ela fica paradinha ali, e o nosso coração, apesar de que a gente fica feliz porque ele está quieto por algum tempo, mas o nosso coração, ele fica super apreensivo, afinal de contas, aquela criança não está legal. E eu cheguei à noite, depois do dia de trabalho, e aí eu vi lá meu filhote deitado no cantinho, bem quietinho, já arrumado para dormir, e não tinha nada que eu pudesse fazer mais. Ele já tinha sido medicado, ele já estava pronto para dormir, já estava arrumado, e a única coisa que eu podia fazer era estar junto dele, ao lado dele. Não tinha um remédio que eu pudesse dar. E naquele dia eu cheguei em casa e eu deitei do lado dele e eu cantei essa música com ele. Eu falei: olha, filhote, não tem nada que eu possa fazer por você. A gente já orou, a gente já medicou, a gente já fez tudo o que podia. A única coisa que eu quero que você saiba é que eu sou o seu amigo e eu estou aqui. E aí a gente cantou junto essa canção e a gente foi dormir. Amigo é isso. Às vezes é só estar presente. Ser amigo é ter interesse pelo bem do outro, é estar pronto para estar ao lado do outro quando acontecem os desafios da vida. Nesse texto aqui que a gente acabou de ler, nós não temos a palavra amigo, mas nós temos essas coisas especiais que definem o amigo. Nós temos o interesse e nós temos a disposição para estar junto do outro. Quando você lê aqui os versículos número 7, parece que Paulo está respondendo ao interesse da igreja de Colosso. Ele está dizendo: olha, eu vou mandar alguém para poder falar com vocês de como eu estou, como se aquela igreja tivesse um profundo interesse sobre como estava o apóstolo Paulo, e você já sabe que ele estava preso em Roma quando escreve essa carta. E Paulo então envia um cara chamado Tíquico para informar aos colossenses e para principalmente alentar ou consolar o coração desses caras. Hernandes Dias Lopes fala sobre Tíquico, que esse cara era um homem encorajador. As palavras dele eram bálsamo, as suas ações eram terapêuticas, a língua de Tíquico era medicina, suas palavras traziam cura. Ao mesmo tempo, nós também vemos o interesse da igreja na vida de Paulo. A gente também consegue ver o interesse de Paulo em servir a igreja. Era uma relação de amizade contínua. Paulo também fala agora dos amigos que estavam com ele. Paulo não apenas se interessa pela igreja em mandar uma carta e dar orientações para aquela igreja, mas no final dessa carta, Paulo fala sobre os amigos que estavam com ele enquanto ele escrevia essa carta. É claro que o texto aqui não diz que eram amigos de Paulo, mas o texto mostra esses caras fazendo aquilo que amigos fazem. Você vai lembrar, por exemplo, que Paulo estava, ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma, e esses amigos estavam com ele enquanto ele estava preso. Esses amigos o consolavam, esses amigos oravam por Paulo, e esses amigos ajudavam o apóstolo Paulo em seu ministério. E a gente pode até dizer que esses caras, eles eram mais do que amigos, e é assim que o apóstolo Paulo os trata. O apóstolo os chamam de irmãos em Cristo.
Hernandes Dias Lopes, por exemplo, diz que a equipe, o staff de Paulo, ele era composto de homens e mulheres que trabalham com zelo e dedicação para que o ministério de Paulo alcançasse os seus propósitos. E o que a gente vai fazer hoje aqui é pensar um pouco sobre a descrição que o apóstolo Paulo dá para cada um desses caras aqui como seus amigos. E a gente vai aprender que nós como igreja podemos nos relacionar, ou mais do que poder, nós devemos nos relacionar uns com os outros, formando assim um relacionamento de amigos. Porque quando nós fazemos amigos dentro do ambiente da igreja, essas amizades nos impulsionam a cumprir o que Deus tem para nós. Amém? Você é o amigo que vai impulsionar essa pessoa que está ao seu lado a viver o melhor de Deus na vida dela, em nome de Jesus. Por isso nós devemos nos avançar, devemos nos relacionar e devemos nos tornar amigos e irmãos em Cristo. O que a gente vai fazer é olhar para cada uma dessas pessoas que Paulo cita aqui e aprender alguma lição sobre como nós devemos nos relacionar e como deve ser a nossa amizade aqui dentro da igreja. Amém? Primeiro cara que a gente olha aqui é um cara chamado Tíquico. E a gente aprende com ele que amigo não mede esforços. Olha só o que diz o versículo de número 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Paulo, ele deu para esse cara aqui a missão de levar a carta que ele estava escrevendo até a igreja de Colosso. E esse cara, o Tíquico, ele deveria informar aos irmãos sobre qual era a situação do apóstolo Paulo. E mais do que isso, ele deveria ajudar o apóstolo a se comunicar e deveria ajudar a igreja de Colosso a realizar a leitura daquela carta, assim como Tíquico também ia consolar aquela igreja, ia trocar uma ideia, ia encorajar. Ele ia trazer uma palavra de conforto e encorajamento. E a gente percebe que o relacionamento de Paulo com Tíquico era o que o capacitava a informar e a encorajar. Tíquico, ele era praticamente aquele amigo de todas as horas, que não mede esforços. Se você der uma folheada na palavra, você vai encontrar a história desse cara, e você vai ver que ele era um cara ele era um representante das igrejas da Ásia, que acompanhou o apóstolo Paulo na visita que Paulo fez a Jerusalém. Tíquico também, ele foi enviado para a igreja de Éfeso, segundo a 2 Timóteo 4,12, e em outro momento nós vemos Paulo manifestando o desejo de enviar esse cara aqui, ou Artemas, que era um outro cara, para uma cidade chamada Creta. Em ambos os casos, Tíquico desempenhava o papel de levar uma carta ou uma informação do apóstolo Paulo àquela determinada comunidade. Tíquico, ele era aquele cara que é pau para toda obra, sabe? Quando precisa de alguém para fazer um trabalho para ir longe, sabe aquele filho seu que você manda para ir comprar, quando tem uma coisa difícil, não, vou falar com o cara, vou falar com aquele amigo, porque ele nunca diz não, ele sempre está com a gente. Tíquico, ele era esse cara. E Paulo dá 3 adjetivos, dá 3 qualidades para esse cara quando vai falar dele. Paulo diz primeiro que ele era um irmão amado. E isso é interessante porque a gente percebe que Paulo fala desse cara aqui com carinho. E a gente também percebe que essa era a forma com a qual a igreja se tratava. Eles se olhavam como irmãos em Cristo, como pessoas de uma mesma família. E o apóstolo Paulo está falando, cara, esse cara não é só um irmão, ele é um irmão amado. Esse cara, sabe, aquele cara que a gente pode contar sempre, que não mede esforços para estar com a gente, é esse. Paulo também fala que ele é um fiel ministro, e essa palavra aqui, esse termo fiel ministro, traz consigo a ideia de diácono. Aqui nós não temos ainda a ideia de uma ordenação, ou a ideia de um cargo que ele ocupa dentro da igreja, mas ele fala sobre diácono como alguém que está pronto para servir, de alguém que serve com integridade, como um amigo que está lá para o que deve é. Depois Paulo chama de conservo no Senhor. Hernandes Dias Lopes, ele diz que Tíquico era alguém que estava pronto para trabalhar em equipe, que trabalha junto, que cresce junto e que faz as coisas juntos. Tíquico estava pronto para servir a Cristo e as pessoas que estavam ao lado dele. E a gente precisa ser um amigo assim. Faça amigos assim, amigos que não medem esforços. Será que a gente é assim? Um outro comentarista, o Arne Webster, ele diz que Tíquico não escolheu o caminho fácil, mas o caminho certo. E é muito bom ter pessoas de Deus ao nosso lado quando as coisas ficam difíceis. Cultivar relacionamentos pode nos presentear com amigos que não medem esforços.
Será que você é alguém assim? Você conhece alguém assim que não mede esforços? Que está contigo, haja o que houver, venha o que vier? Seja um amigo assim, faça amigos assim, e Deus vai levar você a cumprir o melhor dele sobre a tua vida. O segundo cara que a gente encontra aqui é um cara chamado Onésimo. A gente aprende com esse cara, ainda no versículo de número 9, que relacionamentos podem construir um caminho de transformação na nossa vida. Olha aí o versículo 9, o que diz. Diz assim: em sua companhia, Paulo está dizendo, eu estou mandando junto com o Tíquico, um cara chamado Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Juntamente com o Tíquico, Paulo envia um outro cara, broderzeira também, chamado Onésimo. E você vai encontrar mais informações sobre Onésimo na carta de Paulo a Filemão. A história conta que Filemão ele era um senhor, dono de escravos, e Onésimo era um dos escravos que ficava na casa de Filemão, que se encontrava na cidade de Colosso. E então, em determinado momento da sua vida, Onésimo ele resolve fugir, ele quer a liberdade. E ele então rouba Filemão e foge para Roma. Muito provavelmente em Roma, Onésimo é preso. O sonho da liberdade se transforma em um pesadelo e ele vai preso. Mas é quando a gente cai que às vezes Deus levanta a gente para lugares especiais. Às vezes a melhor forma de crescer é caindo. A melhor forma de subir é nos ajoelhando. E é quando Onésimo é preso em Roma que ele conhece um cara chamado Paulo. E uma grande amizade se transforma, se cria naquele momento. O apóstolo Paulo fala para Onésimo sobre Jesus e esse cara se converte. E aí você tem a história no livro de Filemão, porque amigos podem mudar a nossa história. Quando essa amizade se consolida e Paulo conhece Onésimo, a vida de Onésimo é transformada. E agora o que Paulo está fazendo é mandando Onésimo de volta ao lugar dele de origem. Onésimo não é mais apenas um escravo, Onésimo é agora um servo de Jesus Cristo, porque amigos podem ser o primeiro passo de uma transformação sobrenatural na nossa vida. O encontro de Onésimo com Paulo pavimentou e deu início à construção de uma grande transformação na vida daquele cara. E essa transformação, ela fica clara quando a gente observa os adjetivos que Paulo dá para Onésimo. Olha só como é que Paulo chama esse cara. Paulo diz que ele é fiel. Note a mudança, aquele homem que saiu fugido e que roubou Filemão, agora é chamado de fiel. Aquele cara que foi desonesto e fugiu de seu dono, agora era alguém confiável para levar a carta de Paulo aos Colossenses, juntamente com Tíquico. Ele era agora confiável para dar informações sobre Paulo para a igreja de Colosso. Olha que transformação. Mas Paulo também o chama de amado irmão, aquele que era visto como escravo. E aquele que era visto como fugitivo, agora deveria ser visto por aquela igreja como um amado irmão. Talvez você conheça pessoas que são conhecidas como escravos, mas Deus deseja fazer delas amados irmãos. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus e desenvolvemos amizades, nós temos a oportunidade de ver vidas sendo transformadas. A grande pergunta é: quais são as transformações que Deus deseja fazer na tua vida? Muitas vezes, quando nós nos conectamos com pessoas, essas pessoas podem ser o pontapé inicial da transformação que nós precisamos nesses dias. Por isso, se relacione, faça amizades, transformações. É claro que não é aquela pessoa que muda a gente, é Deus quem muda o nosso coração. Foi Deus quem mudou o coração de Onésimo, mas Deus usa pessoas como ferramentas, e Deus quer usar você para, através de uma amizade, através de uma intencionalidade, ser um canal de bênção e de transformação na vida de alguém. Amém? Você é um Onésimo aí, vai encontrar com Paulo, ou você é um Paulo fazendo amizade com o Onésimo e transformando a vida daquele cara? Deus quer fazer coisas incríveis através de você. Terceiro cara que a gente conhece aqui é um homem chamado Aristarco. O Aristarco, ele era, se você tem um amigo que não mede esforços, você também tem um amigo que é aquele cara de todas as horas, sabe? Leia comigo o versículo número 10, olha o que diz: saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Simples assim. Aristarco, ele era aquele cara que não tinha tempo ruim com ele. Aquele amigo, brotherzeira mesmo, sabe que não tem tempo ruim. Eu sempre conto essa história. Uma vez eu fui jogar bola, e amigo, brother, mano, sabe, né? E aí eu fui jogar bola, a gente foi jogar bola no quartel que tem ali na 6,
e aí a gente jogando bola, estava eu e um amigo meu, e ele achava que eu era muito amigo dele. E aí a gente começou a jogar bola e deu uma confusão, e uns caras que davam tipo 3 de nós, e estavam no número bem maior que nós, era tipo uns 5 caras, e todos eles eram maiores que nós. Eles olharam para o meu amigo e falaram assim, mano, lá fora vamos te pegar. A gente estava dentro do quartel, não tinha como brigar lá dentro. Então eles falaram assim, olha, quando você sair, você vai levar um pau lá fora. E aí ele saiu calmo, olhou para mim e falou assim, pô mano, a gente é brother mesmo, né velho? Até apanhar a gente vai apanhar junto. Eu falei, quê? Apanhar junto, mano? Não, mano, a gente é brother mesmo, até para apanhar a gente vai apanhar junto, você é meu amigão mesmo, né? Eu fiquei até sem graça de dizer para ele que provavelmente eu ia correr, ou que eu não ia ficar. Mas amigo é aquele que é um amigo de todas as horas, não importa o que aconteça. Os comentaristas acreditam aqui que esse Aristarco, ele era lá de Tessalônica, porque esse é o primeiro lugar em que ele é associado na Bíblia. E ele também esteve com Paulo em diversos momentos. Com certeza você lembra de Atos capítulo 19, quando deu uma confusão, quando Lucas relata uma confusão lá na cidade de Éfeso. E aí uma galera se juntou para quebrar a galera, para quebrar Paulo e os seus amigos. E Aristarco estava lá junto com Paulo naquela confusão. Aristarco também estava em outro momento difícil da vida de Paulo, quando Paulo está viajando até Roma, e Aristarco está lá naquele navio que vai naufragar, e eles vão parar na ilha de Malta. Ou seja, era um cara que estava com Paulo em todos os momentos. E além de estar nessa confusão lá em Éfeso, além de estar no naufrágio do navio, Aristarco agora está com Paulo, quando ele está preso. Por isso Paulo chama de prisioneiro comigo. É aquele amigo de todas as horas, que não tem tempo ruim. Alguns comentaristas vão divergir sobre o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre esse cara. Alguns vão dizer que ele estava preso de fato, outros vão dizer que ele não estava preso. Mas o fato é, e uma opção que eu acho muito interessante, que o Ralph Martin dá, é um comentarista, ele diz que Aristarco ele não estava preso porque ele foi pego fazendo alguma coisa ilícita, mas ele simplesmente se colocou naquela situação de estar preso de forma voluntária, simplesmente para estar ao lado de Paulo e servi-lo naquilo que fosse necessário. Aristarco era aquele amigo de todas as horas. Aquele exemplo de encorajamento, está contigo porque der e vier. Eu gosto muito de lembrar do apóstolo. O apóstolo tem um coração gigante, inclusive agora, ele está viajando até um lugar chamado Olhos d'Água na Bahia, para estar com um casal, que acabou de perder o filho de 19 anos, um casal de obreiros nossos lá. E essa é a vida de amigos. A gente está no tempo bom e está no tempo ruim. Então nesse tempo de perda, o apóstolo pegou o carro e arranja uma grana e vai até lá para estar com aquela família presencialmente, para deixar uma oferta e para abençoar. Quantas vezes eu vi o apóstolo indo, por exemplo, para São Paulo, para estar com uma irmã que morava em outro estado, e ela mudou-se para São Paulo porque ela estava com câncer. Ela alugou uma kitnet perto do hospital, o qual ela fazia tratamento, e ela se sentia muito sozinha. E o apóstolo, vez ou outra, falava, André, eu vou lá em São Paulo. E ele ia lá, ia na kit dessa moça, orava com ela, servia a Santa Ceia para ela e voltava. É um amigo de todas as horas. Seja um amigo de todas as horas em nome de Jesus. Amém? Quarta pessoa que a gente aprende aqui, que a gente conhece, é Marcos. E com Marcos a gente aprende que perdoar e vencer os ressentimentos faz bem. Amém? E a gente vai precisar muito disso na caminhada de amizade. Perdoar e vencer os ressentimentos faz bem. Olha o que ele diz no verso 10, ele diz, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Marcos, esse cara aqui, ele é o autor do Evangelho de Marcos, e ele é também um colaborador de Paulo, quando Paulo estava em Roma, e Paulo pede para que os irmãos de Colosso recebessem bem aqui, Marcos, caso ele fosse ter com aqueles irmãos, e para que o acolhessem, mas nem sempre o relacionamento de Paulo e Marcos foi essa coisa legal. 12 anos atrás de Paulo escrever isso aqui, Paulo e Barnabé saíram na primeira viagem missionária, você vai encontrar isso lá em Atos capítulo de número 13, e aí eles levaram um cara chamado João Marcos, que é esse Marcos aqui, e aí no decorrer da viagem missionária, Marcos falou assim, mano, eu preciso voltar para casa, não está difícil para mim, e aí João Marcos decide abandonar a equipe missionária e voltar para Jerusalém, onde era a sua casa. E muito provavelmente aquela atitude de Marcos foi vista por Paulo como uma ação de deslealdade ou covardia. E aí, em Atos, capítulo de número 15, Paulo chega para Barnabé e fala, Barnabé, vamos para a segunda viagem missionária, mano. Vamos visitar todas as cidades que a gente pregou o evangelho na primeira viagem.
E aí Barnabé fala, olha, vamos colar, e eu vou chamar o Marcos para ir com a gente também. E aí Paulo disse, não, Marcos não merece estar com a gente, ele desistiu na primeira, ele não é digno de estar com a gente fazendo essas paradas não, mano. E aí teve uma grande briga entre Paulo e Barnabé, a ponto de Paulo e Barnabé se separarem e cada um ir para o seu canto. E a gente percebe que é muito importante o perdão, e é importante a gente não guardar ressentimento no nosso coração. Sabe por quê? Vencer os ressentimentos faz bem. E agora a gente encontra, 12 anos depois, Paulo falando de Marcos. Alguma coisa aconteceu e esses caras estão bem. Marcos não guarda ressentimento do apóstolo Paulo diante da rigidez dele do que aconteceu. E isso vale para a gente também, porque muitas vezes a gente vai levar bronca, a gente vai levar, sabe, aquela chamada, aquele puxão de orelha, mas essas coisas vão fazer parte da construção do nosso caráter. Marcos teve do lado dele homens que ensinaram isso para ele. Teve, por exemplo, Barnabé, que seguiu com Marcos, e Marcos também teve Pedro, e Pedro sabia o que era ser desleal e covarde. Lembra quando Pedro traiu Jesus? E Pedro agora também chama Marcos e diz, olha, você é o meu filho amado. Marcos teve pessoas que o ajudaram a não guardar ressentimento, e quando a gente faz isso, a gente cresce, a gente avança. E por isso agora, porque esses caras não guardaram ressentimento, Marcos ele é citado dentro de um grupo de pessoas que traz consolo ao coração do apóstolo Paulo. Marcos está pronto para servir o apóstolo Paulo. Marcos não tem mágoa nenhuma. Marcos diz, olha, o que aconteceu para trás, mano, deixa para lá, eu vou servir a sua vida, eu vou abençoar você, eu vou caminhar contigo, e você vai precisar fazer isso, para que você possa avançar nas suas amizades. Paulo também não guarda mágoas aqui, irmãos. Aquele que não podia e que não deveria ir na viagem missionária que Paulo ia fazer, agora é aquele que Paulo diz para a igreja de Colosso, recebam-o e acolham ele aí, escutem o que ele vai falar. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo também diz, olha gente, Marcos ele é um obreiro cristão fiel e ele é útil para mim no ministério. Paulo reconhece a necessidade que ele tem de Marcos na vida dele, porque a amizade implica em não guardar ressentimentos, amém? Não permita que as diferenças de hoje gerem mágoas no teu coração, e que essas mágoas impeçam você de futuramente desenvolver cooperação e crescimento no reino de Deus. Sabe quando a gente fica chateado com alguém, a gente fala, não mano, contigo eu não caminho mais. Que Deus nos ajude a vencer as mágoas, a transformarmos a nossa vida e vivermos tudo o que Deus tem para cada um de nós, porque perdoar faz bem, amém? Perdoar faz bem. Quinto cara que a gente aprende aqui é Jesus, o justo, e a gente aprende aqui que amigos transmitem conforto, versículo 11, olha só o que diz aí. Acompanhe comigo a leitura. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, ou meu conforto. Essa aqui é a única referência feita pela Bíblia para esse cara aqui, que é chamado de Jesus, o justo. Mas Paulo ele vai citar aqui, ele fala primeiro de duas pessoas que vão levar a carta a Colosso. Tíquico e Onésimo, e depois ele começa a falar, olha, estão dando saudação para vocês aqui, e ele cita o nome de 6 pessoas, ele cita o nome de 3 judeus, e o nome de 3 gentios, os 3 judeus eram Aristarco, Marcos e o Jesus, o justo. Esse Jesus aqui não é o nosso Jesus não, tá gente, é um outro cara, é só o nome mesmo. E aí, é importante a gente perceber que amigos trazem conforto para nós. Eu quero que você se imagine agora, imagine que você vai para fora do país, talvez você esteja lá no Japão, uma outra cultura, um lugar completamente diferente, e aí ali você encontra com 3 brasileiros, aqueles caras que vão levar um pandeiro, vão levar um violão, que vão sorrir, e que vão falar de coisas legais do Brasil, vão falar dos assuntos que geralmente, culturalmente nós gostamos, futebol, política, ou seja lá qual assunto seja, e quando você longe da sua comunidade, longe do seu país, encontra com aqueles caras, o seu coração se sente confortado. Você de alguma forma se conecta novamente com a sua terra natal, e é isso que acontece com o apóstolo Paulo. Esse Jesus o justo e esses judeus eram pessoas que lembravam o apóstolo Paulo, que agora estava longe de sua cidade, longe de sua casa, longe de seus compatriotas, lembravam a ele e consolavam o seu coração, e lhe davam um conforto, colocando aquele homem em contato com a sua origem.
É especial quando a gente está às vezes na faculdade e a gente conhece o outro cristão lá e fala, ô cara, que legal. É por isso, por exemplo, que a gente desenvolve aqueles núcleos de oração na escola, porque a gente vai para a escola e a gente está no meio de pessoas que são completamente longe de Deus e que vivem uma vida completamente segundo os padrões do mundo, e aí você encontra algumas pessoas que entendem o que você passa, entendem os seus desafios, entendem as suas dificuldades, são pessoas que desejam ter uma vida de oração, que entendem a importância de perdoar, que entendem a necessidade de abster-se do sexo fora do casamento, por exemplo. Quando a gente é jovem, essa é uma das maiores lutas que a gente tem. E aí você encontra com aqueles caras e você compartilha de conforto em saber que tem pessoas parecidas com você naquele lugar. É isso que acontecia com Paulo. Seja alguém que traz conforto para as pessoas que estão ao seu redor. Sexta coisa que a gente aprende aqui com um cara chamado Epáfras. Com Epáfras a gente aprende que relacionamento implica em intimidade. Amém? Leia comigo o versículo 12 e 13. Olha só o que diz aí. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13 também. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Depois que Paulo traz a saudação de 3 judeus, Paulo traz a saudação agora de 3 gentios, e o primeiro aqui é Epáfras. E aparentemente Paulo ele mandou Epáfras para a igreja de Colosso. A gente vê isso lá no capítulo 1, versículo 7. E esse Epáfras é o cara que volta com informações para o apóstolo Paulo de como aquela igreja estava. Ou seja, o que nos chama a atenção aqui é o que Paulo fala desse cara que leva e traz informações. Paulo fala que esse cara aqui era um homem de oração. Nós falamos na semana passada que nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Que orar é trabalhar. E Epáfras era esse cara de oração, e ele era alguém que orava não apenas por sua comunidade local ou por sua casa, mas ele era alguém que orava por diversas comunidades. O apóstolo Paulo diz que ele orava por Colosso, por Laodiceia e por Hierápolis, que eram cidades que ficavam perto umas da outra. O que chama a gente a atenção aqui é que Paulo menciona coisas íntimas sobre esse cara. O que mostra pra gente que relacionamento de amizade implica em muitas vezes abrir o nosso coração para que haja intimidade. Paulo, por exemplo, fala sobre a qualidade da oração de Epáfras. Paulo diz que esse cara aqui, ele se esforçava sobremaneira continuamente. Quem é que tem acesso à sua vida de oração? Quem é que tem intimidade a você para saber se você é alguém que se esforça ou não em oração? A amizade também implica em dar ao outro acesso à nossa vida, porque ele vai poder nos ajudar. Ele vai perceber quais são as áreas que nós precisamos melhorar, sacou? Por isso, a amizade também implica em um pouco de intimidade, para que alguém possa chegar em nós e dar um toque. No caso aqui, Paulo estava muito contente porque a intimidade que ele tinha com esse cara, com Epáfras, mostrava um esforço sobrenatural e contínuo de oração. Eles tinham tanta intimidade que Paulo sabia os motivos da oração de Epáfras. E ele diz que Epáfras orava para que os irmãos de Colosso fossem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Desenvolver relacionamentos significativos implica em abrir a nossa intimidade. Significa em compartilhar os nossos propósitos de oração. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos algo que o Ministério Florescer faz, que é o Amigas de Oração, onde elas escolhem uma pessoa e elas vão orar naquela semana por aquela, ou naquele mês por aquela pessoa. E elas vão compartilhar os desafios de oração. E às vezes a gente vai abrir o nosso coração. Muitas vezes nós já fomos feridos, fomos maltratados, compartilhamos coisas com outras pessoas, e essas pessoas às vezes espalharam, etc. E a gente vai se fechando, e a gente não quer abrir espaço para que outras pessoas tenham acesso ao nosso coração. Mas desenvolver uma amizade com intimidade também é algo saudável. Algo que nós fazemos aqui, que acontece no nosso RD, que a gente chama de relacionamento discipulador, é o que nós chamamos de solicitação de contas. É quando a gente chega para aquela pessoa com a qual nós estamos estudando a Bíblia, e a gente pergunta assim: e aí, mano, como é que está a tua vida de oração? Qual é o último versículo que falou ao teu coração na sua leitura bíblica?
E aí, quais são os pecados que você tem tido dificuldade? A ideia da solicitação de contas não é saber simplesmente da vida do outro, mas é desenvolver uma intimidade para que nós possamos orar juntos. Tiago diz para a gente que a gente deve compartilhar as nossas falhas e as nossas dificuldades uns com os outros para que possamos orar juntos. E agora não é apenas mais uma pessoa orando, são duas orando juntas por um objetivo específico. Por isso, você precisa abrir a intimidade para aquelas pessoas. É claro que você precisa de inteligência. Uma das coisas que falamos sobre o RD e sobre a solicitação de contas é a necessidade da questão de ser discreto. É a necessidade de você ser alguém que não sai falando qualquer coisa para qualquer pessoa, mas a necessidade de você saber guardar aquilo que foi dito. E é muito especial porque quando Paulo fala sobre a intimidade de Epáfras, ele está com a autorização de Epáfras para fazer isso. Ele está falando, olha, Epáfras está aqui e ele faz isso assim, assim, assim. E é assim que nós devemos nos mover. Quando estamos num RD e alguém abre o seu coração com a gente fala, cara, eu queria compartilhar isso com o pastor, por exemplo. E aí você chega na pessoa com quem você faz o RD e você diz, cara, esse assunto é um assunto que eu gostaria de levar até o nosso apóstolo, até o nosso pastor. Você me autoriza a fazer isso? E aí com o consenso dele, você então compartilha com outra pessoa. A ideia é que nós possamos abrir o coração, mas em um ambiente de confiança, em um ambiente onde nós sabemos guardar e onde nós sabemos orar uns pelos outros. Amém? Sétima coisa que a gente aprende aqui é com Lucas, a gente está terminando. Com Lucas a gente aprende que os relacionamentos abençoam e abrem portas. Leia o versículo de número 14 comigo, diz, saúda-vos Lucas, amado médico. Paulo e Lucas, eles estiveram juntos em diversos momentos da caminhada missionária de Paulo. Em 2 Timóteo 4:11, por exemplo, Paulo chega a dizer que só o Lucas é quem estava com ele. Paulo estava se sentindo meio sozinho, ele diz assim, cara, a única pessoa que ficou comigo foi o Lucas nesse momento. E o Paulo chama o Lucas aqui de amado médico. O William Hendricks, ele diz que Lucas e Paulo, eles tinham muito em comum. Eles eram homens de muito estudo, eles eram homens de grande cultura e ambos possuíam um grande coração, uma mente aberta e um coração compassivo. Ambos eram crentes e missionários. E o relacionamento de Paulo com Lucas trouxe portas abertas, trouxe bênçãos e benefícios para ambos os dois. É interessante porque Paulo menciona Lucas, o médico amado, falando sobre a profissão dele. E você não vai ver Paulo falando sobre a profissão de ninguém aqui, mas Paulo fala sobre a profissão de Lucas. E aparentemente isso tem dois motivos. Primeiro, porque era algo incomum naquela época ter um médico. E ele cita então o fato de Lucas ser médico, mas um outro motivo também é porque a profissão de Lucas era algo que abençoava a vida daqueles cristãos que estavam ao seu redor. Com certeza, Lucas era aquele cara que cuidava do apóstolo Paulo e o ajudava de maneira a atendê-lo através da sua profissão. Por isso, quando nós temos amigos, esses amigos podem nos abençoar. Quando eu preciso, por exemplo, de alguém para resolver os problemas do computador aqui da igreja, eu tenho um amigo aqui na igreja que mexe com isso e eu falo com ele, porque ele tem um conhecimento. Perceba que a sua vida profissional também pode ser uma fonte de bênção para as pessoas que você ama, mas também para a sua igreja. Então, se você precisa de um mecânico, você vai falar com alguém da igreja, né? O seu Torquato é alguém que vai lá resolver o seu problema e que vai ser saudável, vai ser justo naquilo que vai fazer. Perceba que a sua profissão pode ser uma fonte de bênção. E esse relacionamento trouxe benefícios para o apóstolo Paulo, mas também trouxe benefícios para Lucas. Note agora que Lucas é aquele cara que aprendeu de Cristo aos pés do apóstolo Paulo. E Lucas também é alguém que vai escrever um dos evangelhos, como o evangelho de Lucas, e Lucas vai escrever o livro de Atos. E no momento em que Lucas esteve com Paulo, ele teve acesso a um cara chamado Marcos, que foi o autor do evangelho de Marcos. Note que esses caras podem ter trocado figurinhas ali, e acredita-se que o evangelho de Lucas tem como base o evangelho de Marcos. Eles passaram um tempo juntos aqui, e note que o relacionamento de Lucas com Paulo fez com que ele se conectasse com Marcos, e isso o ajudasse a escrever o evangelho de Lucas. Note que quando nós nos conectamos, nós somos abençoados, porque se conectar com pessoas abrem portas. Olha só que legal.
Na semana passada eu chamei o PR Johnny para vir cantar aqui na igreja. Eu falei, mano, a galera não aguenta mais a minha voz, né? Não aguenta mais me ouvir, então a gente precisa vem cá cantar com a gente. E aí ele veio, só que a minha conexão com o Johnny já deu uma conexão com o pastor Ari, e já deu uma conexão com a Ju e com o Daniel. E os caras vieram, pessoas que eu não conhecia, o Ari eu conhecia, mas a Ju e o Daniel eu não conhecia. Ou seja, amizade abre portas. Por isso, seja aquele amigo que abre portas e que abençoa pessoas através dos dons que Deus te deu. Oitavo cara aqui que a gente aprende, a gente vai caminhando para o final. Geralmente minha mensagem é só 4 tópicos, né? Tem 8 já aqui, mas eu prometo não passar do tempo, beleza? Oitava pessoa que a gente aprende aqui é um cara chamado Demas, e com ele nós aprendemos que relacionamentos cristãos não significam ausência de decepção. Isso é verdade. Relacionamento cristão não significa ausência de decepção. Alguém que já foi decepcionado por alguém na igreja? Eu não apenas fui decepcionado, como eu já decepcionei pessoas. Quando alguém vai chegar para participar da nossa igreja, uma das coisas que eu sempre falo para a nossa galera aqui é o seguinte, mano, a única coisa que você pode ter certeza é que eu vou te decepcionar em algum momento, porque sou um pecador. E isso é uma verdade. Relacionamentos cristãos não significam ausência de decepção. Leia comigo o versículo de número 14, olha só o que diz aí. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Paulo cita Demas aqui como um colaborador do seu ministério. Porém, tempos depois, Paulo ele escreve sobre Demas em 2 Timóteo 4:10, dizendo que Demas, ele diz assim, Demas me abandonou porque se apaixonou pelo presente século e se foi para Tessalônica. E essa é uma das últimas informações que a gente tem sobre Demas. Isso pode acontecer conosco. Pessoas podem nos abandonar. Pessoas podem nos deixar, podem abandonar a fé. E com Demas nós aprendemos que ainda que alguém nos decepcione em nos abandonar na hora mais importante da nossa vida ministerial, Demas também nos ensina a importância de orarmos e cuidarmos uns dos outros, para que o Espírito Santo nos ajude a nos mantermos íntegros e fiéis na presença dele. Todos nós estamos a um passo da queda e precisamos da graça, da bondade de Deus nos conduzindo a uma vida de fidelidade na casa e na presença dele. Cuide do seu irmão para que ele não caia, ore por ele para que ele não caia, para que ele não vacile, para que ele não ame mais esse mundo e não abandone as coisas de Deus. É por isso que a gente tem aquele momento conectando, é para orar uns pelos outros, para que Deus encha o nosso coração de graça e ousadia, para que nós possamos crescer e avançar. E a gente então segue para o final, lendo aqui os versos de número 15 ao 18. Olha só o que diz aí. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos laodicenses lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumpriste. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Irmão, nesses últimos versos, nós percebemos que Paulo ele não tinha em mente apenas a igreja de Colosso aqui, mas ele tinha em mente a igreja da Laodiceia, e a igreja também que ele cita aqui de Ninfa, era uma igreja que se hospedava na casa dessa mulher. E a gente percebe que essa carta aos Colossenses não é uma carta que deveria ficar apenas com aquele povo. Paulo tinha em mente outras igrejas, e ele diz, vocês vão pegar essa carta que eu mandei para a igreja de Colosso, e vocês vão lê-la em outras igrejas. E ele também diz, vocês vão pegar a carta que eu mandei a Laodiceia, aos laodicenses, e vocês também vão ler aqui em Colossos. Nós não temos informações sobre essa outra carta, mas de alguma forma parece que Paulo escreveu também uma outra carta para essa outra comunidade. Mas o fato é que já havia o costume, e aqui já são os primeiros passos para a importância de se ler um texto bíblico numa celebração. E é por isso que hoje a gente senta aqui e a gente lê um texto e a gente conversa sobre isso. Era aquilo que os primeiros cristãos faziam, porque ler a palavra é o que dá direção para o nosso coração.
Ler a palavra é aquilo que orienta os nossos próximos passos. Por isso Paulo diz, olha, vocês vão ler essa carta em outras igrejas e vocês vão crescer. É Deus ajudando uma comunidade mundial através de uma comunidade local. E Paulo também mostra para a gente que aquilo que foi escrito para aqueles caras deveria continuar a ser lido até hoje, na nossa igreja. A gente chegar aqui e a gente ler essa carta e a gente aprender com esses grandes desafios. Percebemos também o costume de se reunir em uma casa. Perceba que Paulo abençoa e diz, olha, cuida lá, manda saudação para a galera que se reúne na casa de Ninfa. E nós aqui fazemos isso também. A igreja não começou em prédios assim, a igreja começou em casas. Por isso a sua casa deve ser a sua primeira igreja. Hoje nós temos o nosso PGM, o nosso pequeno grupo multiplicador, e a gente se reúne numa casa, para que ali também seja a nossa igreja. Para que ali também seja a igreja se manifestando em pequenos grupos e em pequenas localidades. E então Paulo escreve agora uma saudação de próprio punho. Isso mostra para a gente que, às vezes, diversas pessoas escreviam cartas e queriam se passar pelos apóstolos. Então, daí um costume de se, quando não era Paulo que escrevia, né, ele precisava de alguém que ia escrevendo para ele, um amanuense, que era o cara que Paulo ia ditando e o outro cara ia escrevendo, mas ao final da carta Paulo escreve de próprio punho para dar autenticidade àquela carta. E Paulo faz isso aqui, ele demonstra autenticidade, ele mesmo assinando, ele também demonstra o seu carinho ao ele mesmo assinar. E ele então encerra dizendo, a graça seja convosco. E aqui nós encerramos essa jornada, encerramos falando sobre uma amizade que deve crescer entre nós, e encerrando com a última coisa que o apóstolo Paulo fala, ele diz, a graça seja convosco. E de tudo que a gente pode falar sobre a amizade, que a graça do Senhor se derrame sobre cada um de nós, porque é pela graça que somos salvos, como aprendemos, é pela graça que permanecemos de pé, e é pela graça que nós podemos prosseguir adiante em nossa vida com Deus. Que a graça de Deus seja convosco. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos porque o Senhor nos permitiu caminharmos através dessa carta e ouvirmos a Tua voz e conhecermos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós sabemos que essa igreja, nós temos amigos, e sabemos que esses amigos podem falhar conosco, mas existe um amigo fiel que jamais falhará. Existe um amigo fiel que está conosco em todo tempo, aquele amigo de todas as horas. Existe um amigo que decidiu entregar a própria vida dele na cruz por nós. Existe um amigo que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Existe um amigo que sofreu as nossas dores. Existe um amigo que levou sobre si o castigo que traz paz para a gente. Existe um amigo que enfrentou uma cruz. Mas mais do que um amigo que sofreu, existe um amigo que triunfou sobre a morte. Existe um amigo que nos disse, eu estou indo para a eternidade, estou indo para a direita do Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Existe um amigo que nos dá a possibilidade de um encontro real com Deus. Existe um amigo que nos livra do preço do pecado, e o nome desse amigo é Jesus. Por isso, mais do que ter um amigo como alguém ao lado da nossa igreja, nós precisamos ter Jesus como nosso amigo, como aquele que nos ama, como aquele que nos guarda. E mais do que isso, nós precisamos ter Jesus como aquele amigo que é o nosso Senhor. Jesus, ao falar com seus discípulos, ele disse, eu não chamo mais vocês simplesmente discípulos ou de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Existe alguém que deseja se relacionar com você. A palavra nos diz que aqueles que não confiam, que não conhecem Jesus, essas pessoas estão condenadas ao inferno, elas estão condenadas à morte espiritual, separação entre ela e Deus. A Bíblia nos diz que o salário, ou seja, a consequência do pecado é a morte, é a separação entre nós e Deus. Mas existe alguém com quem você pode colar, existe alguém com quem você pode se aliar, existe alguém com quem você pode fazer uma amizade profunda, e esse alguém é Jesus. E essa amizade nos dá vida e vida em abundância. A palavra nos diz que Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Desse modo eu quero convidar você
caso você não tenha um compromisso com Jesus, caso você ainda não conheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje você pode caminhar com Ele. A Bíblia nos diz que a única coisa que nós precisamos para ter um relacionamento genuíno com Jesus é crer e nos arrepender. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que tira o pecado do mundo, e nos arrependemos de nossos pecados. Arrepender significa dizer: olha Deus, aquilo que eu tenho feito realmente está errado, não está de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Arrepender significa mudar de atitude e dizer: Pai, se eu tenho vivido uma vida que vai contra os Teus princípios, eu entendo que isso é errado e agora eu quero mudar. Por isso eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, aquele que direciona a minha vida. E ao mesmo tempo que você crê e se arrepende, você também recebe salvação em sua caminhada. Se você está aqui hoje, você deseja ter esse amigo fiel. Se você está aqui hoje, você deseja assumir um compromisso com Jesus. Se você gostaria de ter um amigo que jamais vai te decepcionar, não importa o que você faça, aquele amigo que o seu amor é perfeito, você pode hoje fazer um compromisso com Jesus. Você pode hoje caminhar com Ele, e você pode fazer uma oração, entregando a sua vida na presença dEle. Talvez a tua amizade com Deus e com Jesus esteja meio estremecida, talvez você tenha caminhado longe dEle, mas hoje é aquele dia de reconciliação, hoje é aquele dia de voltar aos braços do Pai, é aquele dia de receber o perdão, é aquele dia de dizer: Jesus, me ajude a ser um amigo fiel. Eu quero convidar você a fazer essa oração, seja se reconciliando com Cristo, ou seja recebendo Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Jesus é o único amigo que jamais nos abandona. Ele diz em Hebreus: eu nunca os deixarei, eu nunca jamais os abandonarei. Vamos orar, enquanto o pastor Jones canta uma canção para a gente. Quero convidar você a fazer a sua oração, uma oração que cresce a sua amizade com Jesus, uma oração de intimidade, onde você abre o seu coração para Ele, onde você fala de um coração que talvez esteja desanimado, desmotivado, onde você fala de um coração que deseja se render aos pés dEle. Faça a sua oração hoje, faça o seu pedido a Ele. Pai, ó Jesus, nós oramos por aqueles que desejam assumir um compromisso contigo. Por isso recebe essa oração hoje, daqueles que se arrependem, daqueles que creem em Ti. Jesus, nós apresentamos também agora, Senhor, a vida daqueles que estavam caminhando longe de Ti, e pedimos para que o Senhor os guie, os guarde, e restabeleça uma amizade sobrenatural, de comunhão, de carinho. Ó Pai, oramos também por aqueles, ó Pai, que estão por vezes com o coração entristecido, e eu quero motivar você agora a falar com Deus. Enquanto o pastor Jonatas canta uma canção para nós, você vai fazer a sua oração de intimidade com o Senhor em alguns segundos. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, sua obra vou levar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu. Você pode ficar de pé no seu lugar, vamos adorar ao Rei Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos cantar ao Rei. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
pela cruz. Diga isso ao Rei dos Reis hoje. Ele me chamou através da sua cruz. Ele desenvolveu uma amizade conosco. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebe hoje a nossa adoração, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Por seu amor. Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Glória a Deus. Nós temos um amigo fiel. Aleluia.